Bom dia, pessoal. Falar um pouco hoje sobre bandagens elásticas, uma visão um pouco superficial, mas para explicar algumas aplicações, alguns efeitos e espero que gostem. Começar lembrando que as bandagens elásticas a qual me refiro são as desta aparência aqui, certo? Essas bandagens que estamos nos acostumando a ver em competições esportivas. E algumas perguntas que me fazem bastante são essas daqui. Essas bandagens, elas liberam alguma substância química na pele? E a resposta é não. Elas vão desencadear respostas químicas, porém oriundas do efeito mecânico de sua aplicação. Ok? Qualquer um pode aplicar? A resposta também é não. Por quê? Porque é necessário que você tenha um conhecimento muito amplo sobre a anatomia humana e sobre a técnica, porque não é tão simples, não é simplesmente chegar e aplicar que você vai ter todos os efeitos. Você tem que saber como aplicar, se vai aplicar da inserção para a origem, se você vai aplicar com essa perna estendida ou flexionada. Então, muitos aspectos têm que ser levados em conta. Serve de alguma coisa? Com certeza. Se não servisse, nós não estaríamos vendo tanto nessas competições de alto nível, sabendo que o mundo esportivo é um mundo onde tudo que pode ajudar é utilizado e cada vez estamos vendo mais. Por quê? Porque tem feito bastante diferença. Dói? Não. Não dói. Às vezes, na hora de retirar, quando você não faz a tricotomia, que é a retirada dos pelos, pode incomodar um pouco, mas não dói não a aplicação. E a cor interfere em alguma coisa? Se você acredita na cromoterapia, pode interferir. Essa técnica foi criada pelos asiáticos e eles acreditam muito nisso. Agora, se você não acredita, em relação à tensão, à resistência, à elasticidade da fita, não muda nada em relação à cor. É uma questão estética, ok? Falar um pouquinho agora de algumas aplicações e seus efeitos, certo? Para analgesia, vamos lá. Se nós sofremos uma pancada, nós vamos excitar os receptores mecânicos, químicos, receptores álgicos. Eles vão atuar naquela inflamação, para resolver aquela inflamação. Quando nós aplicamos a fita naquela região, nós vamos potencializar a excitação a esses mecanismos. Então, nós vamos acelerar o processo inflamatório. Tanto é que a aplicação para analgesia normalmente não tem efeito imediato. Depois de 6 a 12 horas que a gente começa a sentir. Ok? Para auxílio muscular. Vamos lá. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Nós temos aqui um músculo. O músculo da esquerda ele está tensionado e o da direita está alongado, certo? Seja por aqui na esquerda uma contratura, na direita por um estiramento, certo? Aqui nós temos a origem na região superior, a inserção na região inferior. Como nós vamos aplicar e como nós vamos auxiliar esse músculo? No caso da contratura, nós temos que alongá-lo. Então, nós vamos aplicar da inserção para a origem, para que a tração feita pela fita seja do efeito contrário, da origem para a inserção, fazendo com que o estado natural, o estado de repouso do músculo seja um estado mais alongado. Enquanto no estiramento, nós temos que fazer o contrário, aplicar da origem para a inserção. Para quê? Para que a tração seja nesse efeito contrário, trazendo o músculo para um estado natural de contração. Isso também serve para um músculo muito tenso, como
aplicamos muito em trapézio, nós aplicamos ali da inserção para a origem, para aqui, para que o músculo alongue e distensione, ok? A lógica é essa para praticamente todos os músculos. Lembrando que a tensão que deve ser aplicada, a posição que o membro deve estar, ele influencia bastante no resultado, ok? Para estabilidade, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que um atleta ele tem frouxidão ligamentar na articulação glenohumeral. Nós temos aqui o húmero, a cavidade glenoide. Então nós podemos fazer uma aplicação de modo a fortalecer esse encaixe, certo? Uma aplicação que venha trazer a articulação a esse encaixe, tanto na região anterior quanto pela região posterior. Nós já temos vários ligamentos e músculos que fazem com que essa articulação seja mantida. Porém, quando nós aplicamos a bandagem, nós aplicamos uma força a mais, é um reforço. Então, para um paciente que não tem estabilidade, a bandagem pode ajudar bastante, ok? Lembrando que eu estou falando de uma maneira bem simples aqui. Vamos lá. Para correção, como seria uma aplicação para correção? Vamos supor nós temos aqui a perna de um paciente, certo? Aqui a patela. Quando ele estende a perna ou flexiona, a patela dele se desvia lateralmente. Então, como é que nós temos que fazer? Aplicar uma bandagem que tracione a patela medialmente, para que quando ele realize o movimento, a patela consiga seguir de forma em harmonia, certo? Lembrando que nós não podemos simplesmente aplicar a bandagem e achar que esse é o tratamento para tal distúrbio. Nós temos que fortalecer a musculatura que deve ser fortalecida, alongar a estrutura que deve ser alongada, certo? Mas a aplicação da kinese vai ajudar bastante nesse período, para que os sintomas não sejam agravados, ok? Então, tem essa utilização e é bastante legal. Para drenagem linfática, também tem sido bastante utilizado. Nós temos aqui a pele. Quando nós aplicamos a bandagem acima da pele, nós fazemos essa tração aqui, ó, e aumentamos esse espaço. E aqui nós temos vasos sanguíneos, capilares linfáticos. Quando nós fazemos essa tração, nós também tracionamos esses canais, aumentando a sua espessura e facilitando que o líquido que por dentro deles percorre seja conduzido. Então tem sido bastante utilizado e a tendência é que mais estudos mostrem ainda mais os efeitos dessa terapia e que sejam ainda mais utilizados. Ok? E é isso, pessoal. Falei um pouquinho de algumas aplicações, alguns efeitos de uma maneira bem breve, mas vamos conversar mais sobre isso, deem sugestões, falem sobre aplicações novas, sobre efeitos que eu deixei de falar, certo? O intuito disto aqui é que possamos conversar mais sobre o tema, aprender mais e compartilhar mais o que nós sabemos, ok? Espero ter ajudado, espero ter esclarecido um pouco mais sobre essas bandagens e é isso aí, pessoal. Até a próxima.